aleluia. A Ele a honra, a glória e o louvor para sempre. Aleluia, glória a Deus. Deus abençoe vocês. Derrubei até a água aqui, irmãos. Ai, coisa boa estar na presença do Senhor, não é, irmãos? Glória a Deus, louvado seja o nome dEle. Ei, uma reunião como esta, muitas coisas podem acontecer. Aquele que não conhece impossível, aquele que não tem limitação, aquele que não existe dimensão capaz de medi-lo, está aqui nesta noite. Creia nesta noite. Deus pode fazer grandes coisas na sua vida. O Senhor é especialista em fazer coisas que ninguém pode fazer. Numa atmosfera espiritual como essa, onde o Senhor é adorado, onde o nome dEle é exaltado e glorificado, grandes coisas podem acontecer. Eu não vejo nenhuma vez na Bíblia, queridos, nenhum momento em que Jesus esteve presente, quer na casa, quer nas ruas, quer nas praças, nos vales, aonde quer que Jesus estivesse, que algo de sobrenatural não acontecesse. Isso não mudou. Nós é que mudamos. Ele não mudou. Então todas as vezes que nós chegamos diante dele, a Bíblia diz que aquele que se aproxima de Deus é necessário, é preciso, é essencial, é primordial que aquele que se aproxima de Deus saiba que Ele existe. Então nós estamos aqui tocando o Senhor com os nossos louvores, tocando pela fé, sentindo a presença do Espírito Santo. Às vezes nós chegamos aqui, só Deus sabe como chegamos aqui, mas Ele sabe. Então espere grandes coisas do Senhor nessa noite, espere. Deus tem ministrado nos nossos corações continuamente aqui. E nós temos visto pessoas tocando o Senhor. Seja como aquela mulher do fluxo de sangue, que em meio à multidão tocou em Jesus. Ela não esbarrou em Jesus. Muitos esbarravam no Senhor naquela oportunidade. A Bíblia diz que a multidão apertava o Senhor. Ele era esbarrado por todos os lados e por tantas pessoas. De repente Jesus para e Ele pergunta: quem me tocou? E os discípulos, sem entender, diziam: Senhor, mestre, a multidão é grande e te aperta, tem muitas pessoas te tocando, tem muitas pessoas te esbarrando. Ele disse: não é um esbarrão, é um toque intencional. Alguém me tocou sabendo por que estava me tocando, querendo algo de mim. Alguém me tocou e eu senti, disse Jesus, que de mim saiu poder, saiu virtude, e respondeu para essa pessoa o que ela estava pedindo. Então toca em Jesus, não esbarre, que nós não façamos parte da multidão que esbarra, mas que nós sejamos como a mulher que toca. Toca em Jesus nesta noite, com o seu louvor, com a sua adoração, com a sua reverência na presença dEle, com a sua reverência diante do Senhor. Toque no Senhor. Precisou apagar, irmãos, porque tem uma lâmpada que está brilhando aí, estava piscando, mas volte de novo para cá, sua atenção. Toque em Jesus, amém. Queridos, esta semana, André disse aqui, nós encerramos a nossa primeira semana do nosso propósito de oração. Estamos no propósito de jejum e oração, e todas as manhãs, das 7 às 8, nós estamos nos reunindo aqui. Hoje eu louvo a Deus, porque tem vindo muitos irmãos buscar ao Senhor. Muitos irmãos, muitos irmãos e irmãs. Eu chego 10 para 7, 5, 15 para 7, já tem gente chegando comigo, e nós ficamos aqui buscando o Senhor. Alguns vão embora antes, não tem problema nenhum, porque precisam entrar no trabalho antes das 8, ou às 8 em ponto, e aqueles que podem fiquem, nós encerramos às 8. E ao longo dessa semana nós lemos o livro dos Salmos. Eu decidi que a leitura que faríamos aqui seria no livro dos Salmos. É lindo esse livro dos Salmos, é um livro poético, é um dos livros mais lindos da Bíblia. Nós lemos de segunda a sexta-feira uma porção, um trecho do livro dos Salmos. E o Senhor ministrou nos nossos corações. Na sexta-feira, no último dia em que nós oramos aqui, estamos fazendo de segunda a sexta, menos sábado e domingo, amanhã às 7, permitindo o Senhor, estaremos de volta aqui. Na última sexta-feira, a leitura que fizemos foi no Salmo 40, lembra quem estava aqui? Salmo 40, Salmo de Davi,
um dos salmos mais lindos que nós encontramos na Bíblia. Esperei com paciência no Senhor, e Ele ouviu o meu clamor. Ele ouviu quando clamei, disse Davi. Tirou os meus pés do lodo, tirou os meus pés do lamaçal, e firmou os meus pés sobre a rocha. Pôs um novo cântico de louvor na minha boca, e eu glorifiquei e eu exaltei o nome do Senhor. É lindo esse salmo, o Salmo 40. Aliás, Davi é o autor da maior parte dos salmos da Bíblia. Mais da metade foram escritos, é da composição de Davi. E ele tem salmos lindos, como por exemplo, o Salmo 103, bendize, ó minha alma, o Senhor, e tudo que é em mim bendiga o seu santo nome. Salmo de Davi. Salmo 37, verso 5, que nós gostamos tanto, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e ele tudo fará. Salmo de Davi. Eu imagino Davi nas campinas do Jordão, irmãos, naquelas campinas do Jordão, quando jovem ainda, com a harpa, dedilhando a sua harpa e compondo ao Senhor cânticos, hinos, que se tornaram os salmos que nós lemos na Bíblia. Na sexta nós lemos o Salmo 40, que fala sobre esperar com paciência no Senhor. E Davi, irmãos, numa atmosfera ou num ambiente de profunda comunhão com Deus, ele nos aconselha a esperar no Senhor, a confiar no Senhor, a entregar a Deus os nossos caminhos, a esperar o Senhor agir por nós ao invés de nós agirmos aqui. Eu falei no domingo passado, trouxe aos irmãos uma mensagem aqui sobre Josafá, quando Deus intervém no reino, e que através do Senhor Deus poupa a vida daquele povo de Judá, Deus agindo, Deus entrando no cenário e agindo. Então nós somos o tempo todo incentivados por Davi a mantermos a nossa confiança e a nossa convicção no Senhor. Mas o mesmo Davi, de tantos momentos inspiradores como este, que nos ensina, que nos incentiva e nos encoraja a depender, a esperar em Deus, numa crise de humanidade, assim como nós temos as nossas crises de humanidade, ele diz: até quando, Senhor? Até quando? Até quando eu vou orar e o Senhor não vai me ouvir? Até quando eu vou clamar e o Senhor não vai responder? E nessa noite eu queria falar sobre isso, sobre esse contraponto com o Salmo 40, quando Davi nos ensina e nos incentiva a esperar com paciência. E aí a gente vê um pouquinho depois, ele mesmo dizendo: Senhor, até quando? Eu sou assim, você é assim também. Há momentos em que nós estamos com a nossa confiança inabalável no Senhor, mas no momento seguinte a gente está dizendo: até quando, Senhor? Eu não aguento mais esperar, eu não suporto mais esperar. Como esperar com paciência numa situação dessa que eu estou vivendo? Davi disse isso: até quando, Senhor? E é sobre isso, irmãos, que quero falar com os irmãos nesta noite. Salmo 13, Salmo de Davi. Abra sua Bíblia, por favor, aí, vamos juntos ler o Salmo 13, Salmo de Davi. Mesmo Davi do Salmo 23, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. É o Davi que diz: até quando, Senhor? O mesmo Davi que diz: eu espero com paciência, ele diz: até quando, Senhor? Essa crise de humanidade, né, irmãos, que insiste em nos perseguir, que insiste em nos dominar, a falar por nós. Davi no Salmo 13 diz assim, abriu, achou aí? Amém? Até quando, Senhor, esquecer-te-ás de mim para sempre? Até quando ocultarás de mim o rosto? Até quando estarei eu relutando dentro de minha alma, com tristeza no coração, cada dia? Até quando se erguerá contra mim o meu inimigo? Até quando? Segue Davi: atenta para mim, responde-me, Senhor, Deus meu. Ilumina-me os olhos para que eu não durma o sono da morte, para que não diga o meu inimigo: prevaleci contra ele, e não se regozijem os meus adversários, vindo eu a vacilar. No tocante a mim, confio na tua graça. Regozije-se o meu coração na tua salvação. Cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem.
Ele pensa melhor no meio do salmo e ele decide terminar este cântico, porque salmo é um cântico, é um livro poético. Nós deveríamos, na verdade, cantar ao invés de lermos salmos. Ele cantava, ele adorava o Senhor com esses salmos. Então ele escreve, mas no meio dos salmos para frente, ele decide voltar atrás. Ele disse: no tocante a mim, confie na tua graça, regozije-se o meu coração na tua salvação, cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Mas o espírito de Davi estava gritando dentro dele: até quando, Senhor? Até quando, Senhor? Como eu disse para os irmãos, numa crise de humanidade, porque Davi era igual nós mesmos, humano, absolutamente humano, 100% humano. Então, ao mesmo tempo em que ele sentia uma profunda inspiração de nos dizer: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, ele tudo fará, ele diz lá: até quando, Senhor? Até quando o Senhor não vai me ouvir? 4 vezes nesses 6 versículos ele diz: até quando? Vamos pensar um pouco nessa noite sobre isso, amém? Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Pai, mais uma vez nós te agradecemos pela leitura da tua palavra. Somos gratos a ti, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor tem ministrado aos nossos corações já neste dia, pelos louvores entoados, mas nós queremos ouvir mais do Senhor. Nós estamos aqui, Senhor, porque nós precisamos ouvir a tua voz. Fala conosco, Senhor, não aquilo que nós queremos ouvir, mas aquilo que nós precisamos ouvir. Ministra nos nossos corações a tua boa, perfeita e agradável vontade, Pai, que é revelada na tua palavra. É assim que nós oramos e é assim que nós te agradecemos, em nome de Jesus, amém. 4 vezes, irmãos, 4 vezes Davi grita dentro da alma dele: até quando, Senhor? O mesmo Davi no Salmo 35, verso 17, ele diz: até quando, Senhor, ficarás olhando? É uma expressão interessante, porque ele estava numa crise, ele estava vivendo uma crise existencial, numa batalha, tendo que enfrentar os seus inimigos, as dificuldades que eram normais à época, que ele passava, assim como nós passamos a nossa. E ele chega para o Senhor e diz: até quando o Senhor vai ficar olhando? Até quando o Senhor vai ficar olhando, eu passando por essa dificuldade e não fazendo nada? Irmãos, eu me identifiquei demais com Davi hoje à tarde. Eu me identifiquei demais com esse sentimento de Davi, porque muitas vezes eu tenho esse mesmo sentimento com relação ao Senhor, de dizer para Deus: até quando, Senhor? Eu não sei você, mas às vezes a gente pensa: até quando, Senhor? Até quando? Estou na fé há tanto tempo, te sirvo há tantos anos, estou com a minha vida nas tuas mãos, Senhor, eu me entreguei para ti, eu já nem lembro mais quando foi, a memória já nem me ajuda mais, mas eu sei que faz muito tempo, Deus, já não era para mim estar passando mais, vivendo mais isso daqui. E a gente, em outras palavras, diz: até quando, Senhor? Até quando? O Senhor vai ficar olhando? Davi diz no 35:17, salvo engano: até quando, Senhor? O Senhor vai ficar aí olhando? E eu passando por tudo isso que eu estou passando aqui. Há um outro homem na Bíblia, Abacuque, no capítulo 1 e no versículo 2, ele decide questionar, ele decide falar com Deus. Ele diz: até quando, Senhor, clamarei e tu não me escutarás? Ele é mais explícito, ele decide questionar e falar com Deus de uma forma questionadora. Ele diz: até quando, Senhor? Eu clamarei e o Senhor não vai me escutar. Basta de violência, o Senhor não está vendo a violência que está acontecendo, tudo aquilo que está acontecendo nesses dias? Irmãos, que identidade que nós temos com esses homens. E eu amo a Bíblia por isso, irmãos, porque a Bíblia, ela não fala só daquela coisa de água com açúcar, não. A Bíblia revela o profundo das personalidades e da natureza humana. A Bíblia nos fala desse Davi, homem segundo o coração de Deus, o próprio Deus dizendo. A Bíblia nos fala desse homem que entrou para a história como o rei Davi. Em matéria de rei, irmãos, Sua Majestade o rei Davi foi o grande rei de Israel. Nenhum outro rei se compara ao rei Davi. Da dinastia de Davi veio Jesus, o Messias, porque Deus fez uma aliança com Davi, chamada de aliança davídica,
onde Deus disse: o seu reino será eterno. E aí talvez Davi, ao receber essa promessa, ao ouvir de Deus isso, ele não entendeu, porque ele diz: eu vou passar, meus filhos passarão. Acontece que Jesus veio da linhagem da descendência de Davi, por isso que Jesus era chamado de filho de Davi. Então em Jesus o reino davídico, a aliança davídica se tornou eterna. Era um homem diferente, era um homem que adorava Deus, era um homem que entregava e se derramava na presença do Senhor, mas era homem, humano, humanidade, tinha todas as falhas, tinha as mesmas imperfeições, passava pelos mesmos dilemas, e passava pelas mesmas situações que nós passamos no tocante à fé. Claro que com problemas diferentes, natureza diferente. Estamos falando de uma outra época, de uma outra civilização, uma outra demanda, outras necessidades. Mas as mesmas imperfeições humanas, as mesmas dificuldades de compreensão, as mesmas dificuldades de entendimento sobre o funcionamento da fé que nós temos, Davi tinha também. Em alguns momentos ele se expressa dessa forma, dizendo: até quando? Como se Deus nunca o estivesse ouvido, como se Deus nunca estivesse estendido as mãos para esse homem chamado Davi. Oh queridos, eu disse na sexta-feira, quando eu li o Salmo 40 aqui aos irmãos, eu falei com os irmãos aqui, a importância da gente esperar em Deus, porque às vezes nós queremos orar e começar um propósito de oração na segunda, e queremos que Deus na quinta já tenha resolvido e solucionado tudo. Às vezes nós nos colocamos diante de Deus num propósito e diz: agora o Senhor está vendo, agora vai, hein, irmãos, agora vai, agora acabou, cortei tudo, alimento, jejum total, intermitente, dia sim, no outro dia também, e assim eu vou, e oração, estou assim com Deus, estou até vendo uns anjos voando aí, o negócio está... E aí agora vai, só que passa terça, quarta, quinta, eu disse para os irmãos aqui, na sexta-feira, parece que as lutas aumentam, não é assim? Quanto mais a gente reza, mais assombração aparece, é o ditado, não tem um ditado que diz isso daí? Quanto mais gente ora, parece que mais problema aparece. Eu brinquei com os irmãos aqui e disse: bem-vindo ao clube, porque é assim mesmo que funciona. Ei, Jesus tirou 40 dias depois que foi batizado por João. A Bíblia diz que ele se afastou para o deserto, porque ele queria ter um tempo com o Pai, ele queria ter uma intimidade com Deus. Aí nesses 40 dias de jejum e oração, irmãos, Jesus em jejum e oração, a Bíblia diz que nesses 40 dias o inimigo se coloca em pessoa diante dele, não mandou um mensageiro, não, foi ele mesmo em pessoa, e disse: que? Filho de Deus, jejuando, para quê? Manda que essas pedras se transformem em pão. Jesus estava em jejum e oração, e o inimigo foi afrontá-lo. Pula aqui de cima deste pináculo, eu vou dizer, e você dirá aos teus anjos que eles te amparem, e nada vai acontecer a você. Outra hora leva ele no cume de um monte e diz: olha para o mundo, olha tudo isso daí, te dou tudo se prostrardes, me adorares. Então quanto mais nós nos aproximamos de Deus, quanto mais nós buscamos o Senhor, mais problemas, mais afronta, mais luta nós teremos. Então o caminho é não buscar, então o caminho é não orar, então o caminho é não jejuar, então o caminho é não ler a Bíblia. Não, queridos, o caminho é a gente persistir, porque depois da provação vem a aprovação do Senhor. E na aprovação do Senhor, o Senhor descortina há um mistério, uma espiritualidade de Deus para aqueles que são espirituais, há coisas profundas do Senhor, mas antes há um propósito, antes há uma razão, antes há um tempo em que nós somos provados, para que nós sejamos aprovados pelo Senhor. Eu disse para os irmãos na sexta, ao lermos o Salmo 40, às vezes nós oramos e queremos que o Senhor solucione, que o Senhor faça e resolva, sim, porque a maioria de nós, irmãos, a maioria de nós que estamos aqui, não gostamos de esperar. Quem gosta de esperar, erga a mão.
É isso mesmo. Sinceridade é coisa boa. A gente não gosta de esperar. É uma dificuldade para esperar nas coisas mais banais da vida. Se está numa fila e a fila não anda, é difícil esperar. Eu descobri uma estratégia, irmãos, esses dias. Descobri uma estratégia. Se a gente chegar no banco, onde chegar a fila estiver grande, eu recebi pelo WhatsApp uma dica. É só dar um espirro e dizer: eu não sei o que aconteceu comigo, depois que eu cheguei da China, estou espirrando. Faz isso não, viu? Não é? A fila está grande. Gente, cheguei da China, comecei a espirrar, não sei o que aconteceu comigo. A verdade é, a gente não gosta de esperar. A mulher fez isso no Rio de Janeiro, lá deu problema para ela. Ninguém gosta de esperar, Murilo. Eu disse aqui uma vez para os irmãos, eu sou da época da internet de modem. Lembra? Tem gente aqui que não sabe nem o que é isso. Deve ficar 2 horas, irmãos, dava o enter e 2 horas. Agora a gente tecla enter, 1,5 segundos, a gente fala: eu vou ligar lá, vou aumentar esse troço para 100 megabytes. O que é isso? Está demorando demais essa internet. 30 segundos para baixar um negócio. Que isso? Meu Deus. Ou na casa do meu amigo é 10 segundos. Porque a gente não gosta de esperar. A gente pede comida. Eu não sei na sua casa, mas lá em casa a meta é pia seca. Vocês já sabem, não é? Pia seca, então a gente pede comida. Se leva 30 minutos para fazer uma comida, irmãos do céu, parece uma eternidade. Porque a gente não gosta de esperar. Nós somos assim, essa é a nossa natureza. Nós estamos sempre com pressa. Sempre com pressa, sempre apressado. Pressa é o fenômeno da vida moderna. Essa vida fast, rápida, é fast food. Tudo é fast. Resolve tudo pela internet, manda e já volta, bate e vem. O problema é que nós queremos transferir. Olha para mim. Nós queremos transferir essa realidade que nós vivemos nesse mundo acelerado para a nossa vida espiritual e para o nosso relacionamento com Deus. Aí nós queremos fast milagre, fast provisão, fast resposta, fast solução. É o pacote, vai na prateleira e pega. O que você quer agora? Eu quero um fast milagre. Então vai na prateleira e pede. Sabe por quê, irmãos? Porque os cristãos, de modo geral, estão sendo incentivados a viverem um evangelho VIP, um evangelho VIP aí. Vai para o Senhor, vem para Jesus, que todos os seus problemas serão solucionados assim. Vai para Jesus, a sua vida vai acelerar o processo de bênção, como se Deus tivesse tratamento VIP para nós, e não tem. Nós queremos transferir a realidade da nossa vida, esse fenômeno, que é essa vida acelerada, para o nosso relacionamento com Deus, e achamos que Deus está atrasado sempre, porque tudo é para ontem. Senhor, está atrasado, está demorando demais. E aí eu fiquei pensando no Salmo 40, quando Davi nos aconselha a esperar. Mas aí eu li o Salmo 3, que ele diz: até quando, Senhor? Até quando, Senhor? Porque ele faz um contraponto nesse salmo. É o oposto do Davi que manda esperar. Esse Davi do até quando é mais parecido comigo. Eu acho que é mais parecido com você também, pelo menos daqueles que eu conheço. Estamos ali com ele. Até quando? Estou orando faz 1 mês, faz 1 ano, faz 2, faz 5. Então nós vamos aprender nessa noite, irmãos, que Deus tem os métodos dele trabalhar. Deus tem a forma dele trabalhar conosco. E uma das ferramentas, eu já falei isso aqui em outros momentos, mas eu preciso repetir, porque de tempos em tempos a gente precisa lembrar que uma das ferramentas que Deus usa para a minha vida e para a sua vida é a ferramenta do espera. Espera. É como se Deus botasse a mão no nosso peito e dissesse: espera, ainda não, ainda não. E a gente fica esperneando e dizendo para Ele: até quando?
Até quando? E até quando? Ele está dizendo: espera. Espera. Por que será? Ou por que será que Deus faz um negócio desse conosco? Porque quer nos ensinar algumas coisas, irmãos. Tudo tem um propósito diante de Deus. O Espírito Santo, irmãos, que está conosco dentro da minha vida, e está dentro de você. A Bíblia diz que Ele habita em nós. Ele não visita, Ele não vem de vez em quando. Ele fez morada, Ele habita. Ele é o Senhor dessa igreja, Ele nos dirige, Ele nos conduz aqui. Então o Espírito Santo, Ele é professor por excelência, porque foi Jesus quem disse: eu vos enviarei o Consolador, e Ele vos ensinará todas as coisas, inclusive a esperar. E a por que esperar? Se você está nessa fase como Davi, dizendo: até quando, até quando, até quando? Você vai entender que Deus tem uma ferramenta chamada esperar, para moldar o nosso caráter cristão. Deus quer moldar o nosso caráter cristão através dessa ferramenta. Não é a única, mas é uma ferramenta poderosa que se chama esperar. Esperar no Senhor, esperar no agir de Deus, esperar em Deus. É um ensinamento profundo para nós que estamos nessa jornada com Ele. Nós estamos numa caminhada com o Senhor. E segundo o escritor aos Hebreus, essa jornada, essa caminhada que nós entramos com Ele, não é uma corrida de 100 metros. Não são 100 metros rasos, onde a gente corre e chega, ofegante, mas chega. Segundo o escritor aos Hebreus, essa jornada, essa caminhada que nós estamos com Ele, é uma carreira. É uma carreira longa. É uma corrida extensa. É uma maratona da fé. Então nós precisamos compreender como que Deus age, como Deus trabalha ao nosso respeito, para que a gente não seja enganado com esse evangelho, água com açúcar, irmãos, que está aí, com esse evangelho doce, aonde a gente pede, Deus vai fazer a hora que a gente quer, onde que a gente se coloca diante dele e só apresenta a relação e ele entrega tudo pronto. Eu não vejo isso na Bíblia, irmãos, eu não encontro isso na Bíblia. O Evangelho, irmãos, fala de uma transformação de dentro para fora, gerada pelo Espírito Santo. É o Deus que faz milagres? Sim. É o Deus que abençoa? Sim. É o Deus que provê todos os recursos? Sim. A Bíblia diz que Ele faz mais do que pedimos e pensamos. É verdade. Deus faz, Deus abençoa, Deus tem um celeiro no céu para nos abençoar. Tudo isso é verdade, irmãos. Mas nós não vivemos e nem dependemos disso para o nosso relacionamento com Deus. Se Ele abençoar, amém. Se Ele não abençoar, nós queremos o abençoador. Ele é mais importante do que as bênçãos. E muitas vezes é anunciado esse evangelho mesclado, esse evangelho mexido, esse evangelho de prateleira, onde a gente chega e começa a pegar aquilo que nos interessa só, e a gente diz: não, isso não interessa não, oração, não, esse negócio não, eu quero bênção, opa, bênção, vem para cá. Aí chega aqui: não, isso aqui não me interessa não, leitura da Bíblia, devocional, não, isso também eu não quero não, eu quero prosperidade, vem aqui. E a gente vai escolhendo aquilo que a gente quer. O evangelho self-service, onde a gente decide o que eu quero pegar dele. Irmãos, com Jesus é tudo ou nada. Não tem jeito. Com Ele é tudo ou nada. Então Deus utiliza algumas ferramentas para acalmar o nosso coração, porque muitas vezes nós estamos na roda desse oleiro e nós não entendemos que nós estamos na roda do oleiro, e a gente esperneia, a gente sofre. Mas se nós entendermos nesta noite que Deus é aquele que nos pega e coloca na roda dele, enquanto essa roda gira, Ele vai tocando em nossa vida, assim como a visão do oleiro que Jeremias teve, Jeremias 18, enquanto a roda gira, Ele vai tocando nas áreas da nossa vida, áreas que precisam ser moldadas por Ele, áreas que precisam ser mudadas por Ele.
Então nós estamos nessa roda, e o que o oleiro quer é preparar esse vaso, é fazer um vaso. E nós não podemos esquecer que nós somos barro nas mãos do oleiro. O barro não fala, o barro não reclama, o barro não tem vontade própria, o barro não diz para o oleiro: ei, oleiro, eu quero que você me deixe com a boca mais aberta ou mais fechada desse vaso, eu não quero que você me toque nessa região, não. O barro aceita ser manipulado pelo oleiro, porque nós estamos debaixo da autoridade desse oleiro. É ele que escolhe a forma, é ele que escolhe o modelo, é ele que escolhe como vai ser o vaso. Então, quando nós entendemos isso, o nosso coração já descansa. Algo de sobrenatural acontece dentro dos nossos corações, que a gente vai passar a entender. Ah não, então peraí. Ah, então não é do jeito que eu quero? Não, não é. Ah, então não é no tempo que eu quero? Não, não é. Então não vai vir aquilo que eu quero? Muitas vezes não. Mas vem melhor, porque a Bíblia diz que Ele faz mais do que pedimos ou pensamos. Então nós precisamos compreender, esse propósito de Deus maior da nossa vida passa pela ferramenta do esperar. É por isso que Davi gritava, é por isso que Davi clamava: até quando, Senhor, até quando? E Deus dizia para ele: espera, eu estou trabalhando no seu caráter, eu estou trabalhando na sua personalidade cristã, eu estou trabalhando no seu caráter cristão. Espera, Davi. E eu fiquei pensando, por que Deus nos faz esperar? Por algumas razões. Eu encontrei pelo menos algumas, que eu não acredito que sejam todas, mas por algumas razões, pelo menos umas 4 ou 5 razões. A primeira, irmãos, que eu penso, é que Deus nos faz esperar para que a gente mostre as reais motivações daquilo que nós queremos. A espera mostra as reais motivações. Por que nós queremos o que nós queremos? Por que nós queremos tanto aquilo que nós colocamos diante do Senhor? Ter que esperar mostra porque queremos tanto alguma coisa. Às vezes nós pedimos tanto alguma coisa pelas motivações erradas. Às vezes nós queremos tanto algumas coisas pelas motivações erradas. Quando eu olho para a Bíblia, nós vamos encontrar a história de Abraão e Sara, lá no Gênesis. Deus promete um filho a Abraão, e diz: eu vou te dar. Ele diz: Senhor, mas Sara, 90 anos quase, 89, a Bíblia diz que ela teve com 90, Isaac. Mas quando Deus falou, ela estava com 65, porque levaram 25 anos, passaram-se 25 anos para que ela fosse mãe. Ela 65, Abraão 75, e a Bíblia diz que Sara não tinha como ser mãe, porque ela era estéril. Mas Deus disse: eu darei um filho a vocês, a você como casal, Abraão e Sara. Você será pai e Sara será mãe. E o tempo foi passando, e o tempo foi passando, e o tempo foi passando. E de repente Sara encontrou uma outra motivação para ser mãe. Disse para Abraão: Abraão, a escrava Agar, que está aqui em casa, ela já é mãe, pode ter filhos. Por que você não tem um filho com ela? E eu crio esse menino como se fosse meu. Então, ou seja, ela queria o filho pela motivação errada, simplesmente pelo fato, segundo o texto, de ser mãe. Deus tinha prometido, mas ela entendeu que isso não aconteceria porque Deus estava demorando demais. E ela encontrou uma solução, a solução Agar, uma solução para ajudar Deus, Vitor. Irmãos, e nós somos assim. Nós somos assim. Quando a gente entende que Deus está demorando, a gente quer ajudá-lo. A gente fala: não, eu vou ajudar Deus, ué. Eu vou fazer do meu jeito. Por que está demorando muito? E ela tentou fazer do jeito dela, e virou um desastre. O desastre que se arrasta pelos séculos, e séculos e séculos, e chegou até nós.
Dois irmãos, dois povos irmãos, árabes e judeus. Inimigos irreconciliáveis. Ambos vieram de Abraão. Árabes, Ismael, judeus, Isaque. A decisão de Sara fez com que milhares e milhares de anos se arraste uma guerra que não tem previsão para terminar, porque ela é profética. A decisão impensada fez com que uma catástrofe se instalasse e uma guerra atravessasse os séculos e chegasse até nós, porque simplesmente ela entendeu que ela podia ajudar a Deus. Ela mostrou as reais motivações que ela queria ser mãe. Então esperar, irmãos, presta atenção, mostra para Deus e para nós as reais motivações daquilo que nós queremos. E eu volto à pergunta: por que você quer o que você quer? Por que você espera receber o que você está pedindo? Qual a finalidade? Qual a motivação? Qual a razão? E é por isso que às vezes Deus nos deixa esperando, para que a nossa motivação mude, para que a gente aprenda a depender dEle, para a gente aprenda a entender e a compreender que nada tem sentido se não for por Ele. Às vezes Deus nos deixa esperando, porque Ele quer trabalhar um negócio chamado paciência. Deus quer trabalhar em mim, quer trabalhar em você, esse negócio chamado paciência. Deus nos deixa esperando, para que a gente aprenda a ter paciência. Mas qual o sentido? Por que eu preciso ter paciência? Por que você precisa ter paciência? Por que será que Deus, tão infinito, tão poderoso, o Deus transcendente, o Deus eterno, está preocupado com a minha paciência? Será, irmãos, que de verdade Deus está preocupado se você é paciente ou não? Será que de verdade Deus está preocupado com o tamanho do nosso pavio, da nossa paciência, se a gente é paciente, se a gente não é paciente? Está. Sabe por quê? É a Bíblia quem diz. Quando Paulo escreve a carta aos Romanos, no capítulo 5, ele diz assim, que a tribulação produz a paciência, e a paciência produz experiência, e a experiência produz esperança, e a esperança não traz confusão, mas começa na paciência. Entende? Porque nós só teremos experiência com Deus se nós formos pacientes e entendermos o propósito de Deus. Ei, Deus não queima etapas na nossa vida. Deus não queima etapas na minha vida. Aquilo que você tem que viver, aquilo que eu tenho que viver, nessa jornada, nessa carreira com Ele, nós vamos viver, irmãos, nós vamos passar. Então é preciso que nós aprendamos com o Espírito Santo a termos paciência. E a ferramenta melhor que Deus usa para trabalhar a nossa paciência é a ferramenta do esperar, Márcio. Espera. A gente esperneia e a gente grita como Davi: até quando, Senhor? E ele diz: espera. Se você não sabia por quê, talvez o Espírito Santo está respondendo para você nessa noite, para que você aprenda a ter paciência. Porque quando você tiver paciência, você vai ter experiência com Deus. O que é experiência? Experiência é aquilo que nós conseguimos experimentar, provar, sentir, viver, vivenciar. Quem tem experiência com Deus, quem tem experiências com Deus, não se abala por qualquer coisa. A melhor coisa da vida é a gente estar do lado de alguém que tem experiência com Deus, que quando o céu trovejar, que quando o vento soprar, que quando a onda se levantar, vai pegar no nosso braço e dizer: calma, eu conheço Deus, eu já passei por isso, Deus não me abandonou, Deus vai nos sustentar, Deus vai nos guardar, Deus vai nos abençoar, calma. O que faz isso? A experiência. Eu conheço Deus, eu sei que eu já vivi com Ele. Às vezes a gente olha para o cenário, às vezes a gente olha para o nosso quadro, às vezes a gente olha para a situação e diz: meu Deus do céu,
está desesperadora, está desesperador, eu não sei o que fazer, minha vontade é fugir. Aí a gente vai lá no fundo e consulta a nossa experiência, e a experiência diz: ei, você já passou por isso, você já viveu outras situações assim, Deus já esteve com você, o Senhor não te deixou, o Senhor não te desamparou, o Senhor não te deixou falando sozinho, não. A experiência diz: calma, espera nele, confia nele, e ele vai fazer. Por isso que nós precisamos ter paciência, porque o Senhor nos ensina na paciência. Na paciência nós descobrimos o que é ter experiência com Deus. É por isso que nós temos que esperar. Por isso que às vezes nós gritamos: até quando, até quando, até quando? E o Senhor vai dizer: espera, que eu estou trabalhando em você uma paciência que você ainda não tem, para que através dessa paciência você desenvolva a sua experiência comigo. Só tem experiência quem se relaciona. O tempo passa, eu preciso avançar. Sabe por que Deus nos deixa esperando? Mesmo que a gente continue gritando: até quando? Mesmo que a gente continue falando com Ele: Senhor, até quando? Não dá mais. Porque esperar traz valorização. Esperar muito aquilo que nós queremos traz valorização a hora que nós recebemos, para que a gente valorize. André pregou um dia desses aqui, um domingo pela manhã, sobre a questão da bênção. Existe um preço. A salvação, Jesus no Calvário se entregou por nós. Uma vida inocente, verteu até a última gota de sangue, para que nós fôssemos salvos, redimidos e resgatados por Ele. Mas nessa nossa jornada cristã com Deus, em que nós almejamos, desejamos, pedimos e queremos, e não tem nada de errado nisso. A Bíblia diz: bata, que abrir-se-vos-á. Quem pede recebe, quem busca acha. Então nós estamos numa jornada onde nós apresentamos a Deus as nossas necessidades e os nossos desejos, os desejos do nosso coração, e não tem nada de errado nisso. São as bênçãos que o Senhor nos dá durante essa jornada que estamos aqui. Bênção não é algo que merecemos, não é porque somos bonzinhos, não é porque achamos que somos perfeitos, não é porque somos filhos VIPs do Senhor que Ele nos abençoa, não. Tudo tem a ver com a bondade e com a misericórdia dEle. Só que existe uma ação, uma atitude da nossa parte, que proporciona, que propicia a bênção de Deus na nossa vida. É inegável, a Bíblia diz. O versículo que eu citei, que eu disse, de bata que abrir-se-vos-á, é a prova. Quer que abre, bata. Quer receber, pede. Quer achar, busque. Então existe uma relação, uma atitude da nossa parte, que vai na direção daquilo que nós queremos. Então nós precisamos buscar aquilo que nós queremos. Existe um preço, não um preço no sentido, um preço de valor, de valoração, não, mas um preço que nós pagamos, com a nossa decisão de buscar, com uma vida reta, com uma vida de oração, com uma vida de dependência, com um propósito de jejum. Por que jejuamos e oramos? Porque queremos tocar o Senhor, e queremos que Deus nos ouça, queremos que o Senhor venha em nosso socorro. Por isso que Jesus, quando está com os discípulos, e Ele expulsa aquele espírito mau na vida daquele jovem, que a Bíblia diz ele estava possesso, Jesus expulsa, e os discípulos ficam olhando assustados. Jesus disse: existe uma casta, existe um tipo, uma legião que só sai com oração e jejum. Ou seja, a nossa atitude de orar e jejuar é para que Deus interceda, estenda as mãos em nosso favor. Amém? Os irmãos estão entendendo o que eu estou dizendo? Não é no sentido de pagar, não,
tem a ver com a misericórdia e a bondade, mas é óbvio que eu preciso dar passos na direção daquilo que eu estou buscando de Deus, me relacionando mais com Ele, tendo uma vida íntegra, tendo uma vida reta, me posicionando diante do Senhor com verdade, com sinceridade. Então muitas vezes Deus nos deixa esperando para que a gente valorize aquilo que Ele está para nos dar, porque acontece comigo, e eu penso que acontece com vocês. A gente, irmãos, a gente pratica e faz todas as coisas que muitas vezes não podia fazer, atravessa os pés na frente das mãos. Na questão financeira, muita gente não tem nenhum controle, faz tudo aquilo que não pode fazer, passa o cartãozinho, vai tchá, 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 e não está nem se preocupando se a fatura chega, e um aviso, a fatura chega, 30 dias depois, esse povo, eles são sistemáticos, eles mandam a conta para casa da gente, se dá um cheque, vai cair no banco, só que as pessoas não procuram, não estão nem aí, e aí depois, quando descontrolam, vai chorar e dizer, Jesus, meu Deus, o Senhor precisa intervir. Deus vai intervir, mas existe um propósito para que eu e você aprenda como essas coisas funcionam, porque tem muitas pessoas que acham que Jesus é um cartão de crédito sem limite, e vai pedir para Ele tudo, e acha que Ele tem que dar tudo. Então por que o Senhor às vezes demora a agir na minha e na sua vida? Para que nós aprendamos. Eu agi do jeito que eu não deveria agir, eu fiz algo que eu não poderia fazer, e nós precisamos aprender, porque quando o Senhor reverter o quadro, e Ele reverte o quadro, Ele é Deus que reverte o quadro, independente dos meus e dos seus erros. Porque se Deus fosse me tratar com base nos meus erros e não intervir, irmãos, eu não estaria nem aqui. É que o nosso Deus é um Deus misericordioso, Ele nos ajuda a corrigir os nossos erros, Ele intervém quando nós perdemos a mão, Ele nos ajuda, Ele intervém realmente, como um pai amoroso, mas também como um pai, Ele nos ensina a lidar com a situação. Por isso que nós choramos e gritamos, até quando? Senhor, até quando? Eu não aguento mais. Deus está dizendo, aguenta, aguenta, porque afinal de contas foi muito tempo também, tratando de qualquer maneira, então agora você precisa aprender, eu preciso aprender. É profética essa palavra nessa noite, eu sei que o Senhor está ministrando aí, porque quando o Senhor decidir virar o quadro, a Bíblia diz que chega um momento na vida de Jó, que Deus muda o cativeiro de Jó. O quadro dele era terrível, aí chega um momento quando ele diz, Senhor, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Ou seja, Deus diz, ok, então agora você entendeu, Jó? Diz a Bíblia, e virou o Senhor, e mudou o Senhor o cativeiro de Jó. Então é isso, existe um porquê, para que eu e você, quando o momento da bênção, da resposta, da provisão, da solução chegar, nós entendamos e dizemos, Senhor, obrigado, eu entendi, Senhor, eu entendi. Há um exemplo na Bíblia de um homem chamado Caleb. Caleb recebe uma promessa de Deus ainda jovem. Deus falando através de Moisés disse, Caleb, só você e Josué vai entrar na terra prometida, ninguém desse povo vai, ninguém vai, mas você vai, pela tua fidelidade. 40 anos se passaram dessa promessa, quando eles entram na terra prometida, quando eles invadem Jericó e conquistam a terra, Caleb chega para Josué, que agora era o comandante, estava no lugar de Moisés. Caleb chega para Josué e diz, ei Josué, lembra o que Deus falou conosco 40 anos atrás? Lembra quando Deus falou que nós teríamos acesso a essa terra, e Ele prometeu que me daria Hebron? Eu quero Hebron agora para mim. Ele esperou e valorizou a hora que Deus o abençoou e deu a resposta para ele. Então por que Deus nos faz esperar, irmãos? Para que você aprenda a valorizar aquilo que Deus faz para você. Porque se nós não aprendêssemos, irmãos, se Deus nos socorresse a tempo e a hora que eu quero, o jeito que eu quero, o que eu quero, a gente não valorizaria nada que Deus nos dá. Porque nós estamos numa natureza humana, assim como Davi teve uma crise de humanidade e gritava, até quando nós somos assim?
Então Deus não, Ele nos conhece. Então Ele diz: espera. Se você está vivendo isso, entenda. Entenda porque o Espírito Santo diz desta forma, através da palavra. Nós precisamos aprender, ou senão nós teremos crises e momentos e picos com Deus, dizer: nossa, eu entendi, mas lá no fundo do nosso coração diz: não entendi. Como Deus, a Bíblia diz que Ele olha o profundo, Ele olha no fundo do coração e vê o que está lá. Nós não enganamos o Senhor. Ele sabe se nós entendemos mesmo, Ele sabe se nós crescemos mesmo ou não. Eu sei que essa palavra é confrontadora, mas é para que você perceba o que Deus quer de nós nesta noite, ou por que você está passando pelo que você está passando, porque você está vivendo o que você está vivendo. Às vezes a gente acha: mudei, não, agora eu já aprendi, entendi. Deus sabe que não entendeu. Quando você entender de verdade, Deus vira a chave e diz: ok, agora está pronto. Por que Deus nos faz esperar? Porque esperar transforma o nosso caráter. Esperar é um gesto de impotência. E eu não sei você, mas uma das coisas que mais me gera ansiedade, porque eu também sou ansioso igual você, uma das coisas que mais me gera ansiedade é quando a situação não está nas minhas mãos e eu não tenho o que fazer. E eu estou pregando para você e estou pregando para mim, porque o Senhor trabalha no nosso caráter. O Senhor nos ensina a esperar para que o nosso caráter seja transformado. Gera impotência. Às vezes a gente acha que faz e acontece. Eu lembro de Moisés, 40 anos no palácio, príncipe, nobre, sendo servido e tendo a melhor vida de todas. Deus disse: ok, agora está na hora de você esperar um pouco mais, só que não no palácio, no deserto. 40 anos no palácio, agora 40 anos no deserto. No palácio, ele tinha um cetro na mão. No deserto, ele tem uma vara, um cajado de pastor de ovelhas, do sogro dele, do Jetro. No palácio, ele era servido. No deserto, ele tem que servir 40 anos. No palácio ele tinha abrigo, cama de ouro, lençóis de algodão egípcio, até porque era no Egito que ele estava, de não sei quantos mil fios. No deserto, ao relento, sereno na cabeça, sol e chuva sobre ele. No deserto ele mandava, no Egito ele mandava e acontecia. No deserto ele é mandado. Nem nas ovelhas ele manda. 40 anos, Deus mudando o caráter de Moisés. Para quê? Para que ele se tornasse o maior líder de todos os tempos que nós encontramos na Bíblia, depois de Jesus. Porque Deus tinha algo muito grande para fazer com Moisés. Deus tinha algo muito grande que ele ainda não tinha feito com homem algum. Então Deus precisava que Moisés esperasse 40 anos para que o propósito de Deus se cumprisse na vida dele e ele desse conta do recado e ele conseguisse fazer tudo aquilo que Deus esperava que ele fizesse. Esperar muda o nosso caráter. Esperar muda a nossa realidade. Esperar nos questiona. Quando a gente está esperando e a gente não tem o que fazer, a gente se questiona. Será que é isso mesmo? Será que eu estou na decisão certa? Senhor, será que é isso mesmo que o Senhor quer de mim? Será que é isso mesmo que o Senhor espera de mim, Deus? Mostra para mim. Oh Espírito Santo, me dirija, me conduza. Por quê? Porque nós não temos como fazer, mudar a realidade. A gente muda a realidade com tantas coisas. Tantas coisas a gente pode fazer. Às vezes o recurso financeiro não falta, sobra.
E a gente faz tantas coisas com recurso financeiro, e aí a gente tem a ilusão de que a gente resolve tudo com dinheiro, e não resolve. Se eu pudesse falar aqui, eu tenho muitos amigos que o recurso financeiro não é inesgotável, mas é suficientemente grande, e passa por situações e por problemas que a questão financeira, o dinheiro não consegue resolver, não consegue. E às vezes eu vou conversar, e às vezes eu sou chamado para conversar, e eu tento falar que Deus é quem supre todas as coisas, porque eu experimento isso na minha vida. Nem sempre somos ouvidos, nem sempre se encontra lugar no coração das pessoas, porque as pessoas se acham suficientemente capazes de solucionar. Mas existem alguns momentos que o recurso financeiro, o relacionamento, a amizade, a influência, a posição social, aquilo que a gente tem, não resolve. E aí Deus diz: espera. E a gente fica: até quando, Senhor? Eu já vou terminar. Fica de pé. Eu vou terminar nessa noite essa palavra. Até quando, Senhor? Deus diz: até quando? Esperar produz intimidade e dependência de Deus. O propósito da gente esperar é que a gente encontre um lugar de intimidade com Deus, e que a gente aprenda a depender dEle. Só quando nós entramos nesse espiral de esperar, é que a gente sente que a gente precisa mais de Deus. Queridos, Deus é tão sábio, Deus é tão sábio e nos conhece tão bem, que quando as coisas estão rodando, quando o vento está soprando favorável, e a vida está acelerada, acontecendo, poucas vezes a gente para diante dele. Mas às vezes, quando a gente toma um solavanco, a gente se volta para o Senhor e diz: Deus, o que está acontecendo? Por que isso está acontecendo? Por que a resposta ainda não chegou? Por que o Senhor ainda não falou? Por que o Senhor ainda não fez? Deus, o que está acontecendo? E a gente olha para nós. A gente olha para nós e diz: o que eu preciso fazer? Aí o Espírito Santo diz: precisa fazer algumas coisas. Precisa mudar algumas coisas. Precisa transformar algumas coisas. Então esperar gera essa intimidade, que a gente passa a ser capaz de ouvir a voz do Espírito Santo, como hoje à noite aqui. A gente é capaz de ouvir a voz do Espírito Santo e fazer uma reflexão. É só porque a gente está esperando. Porque se a vida tivesse correndo em todas as áreas, talvez você não estivesse nem aqui. Mas Deus te traz aqui para te mostrar que o que Ele quer nessa espera é afinar esse relacionamento, é ter mais intimidade com você. Porque é difícil esperar quando a gente não tem os detalhes, irmãos. Quando a gente não entende, quando a gente não sabe por que está ainda acontecendo o que está acontecendo. Nós não temos detalhe. Ei, mas você não precisa esperar sozinho. Essa é boa notícia. Deus não nos deixa sozinhos esperando. Ele diz: espera comigo. Nós vamos esperar com Ele, nessa intimidade, nesse relacionamento com o Senhor. Talvez você estava orando: até quando, Senhor? Talvez você disse isso algum tempo atrás: Senhor, até quando? Até quando isso? Deus, parece que não vai terminar. Deus, até quando que nós vamos continuar desse jeito? Até quando? Passando por isso. Talvez você disse isso essa semana. Talvez você tenha dito isso hoje ainda. Até quando, Senhor? Até quando?
E às vezes espera. Estou agindo. Mas eu não vejo, Senhor. Estou agindo. Começa a olhar para você. Começa a olhar para dentro de você e diga: Senhor, há muitos anos atrás nós cantávamos um corinho que diz: se tu olhares, Senhor, para dentro de mim, nada encontrarás de bom, mas um desejo eu tenho de ser transformado. Dai-me um novo coração. Dai-me um novo coração. Às vezes é nós, irmãos. A gente está tentando olhar para fora e dizer: Deus, até quando? Ele está dizendo: olha para você. Olha dentro de você. É só um momento como esse que a gente consegue fazer isso. É só um momento como esse que a gente consegue fazer essa introspecção, de olhar para dentro de nós e dizer: é isso mesmo que Deus espera de mim? É isso mesmo. Eu estou com Ele há tanto tempo, eu sirvo Ele há tanto tempo. Como é que é a minha vida com Ele? Será que já não era para eu ter mais intimidade com Ele? Será que já não era para mim ter mais profundidade nele? Será que já não era para mim ter mais raiz com Ele? Será que já não era para que o Senhor dominasse o meu pensamento, a minha mente, o meu coração mais? Será que eu preciso continuar sendo levado de um lado para o outro? Meus pensamentos vão em uma direção e vão na outra, como se eu não conhecesse Deus, definitivamente não soubesse quem é Deus. Será que não é por isso que Deus está dizendo: espera, porque eu ainda preciso trabalhar em você. Você precisa me conhecer mais e melhor. Eu sei que o Espírito Santo está falando aí. Até quando, Senhor? Eu não sei, mas Deus sabe. E o que Deus está dizendo a mim e a você nesta noite é: eu tenho ouvido. Eu tenho ouvido os seus até quando. Eu sei que você está dizendo até quando. Eu sei, Deus sabe. Ele tem ouvido os meus até quando, Senhor? Não é possível. Ou se não, de novo. Deus está dizendo: eu ouço. Feche os seus olhos e vou orar para você nessa noite. Aleluia. Mesmo que eu ande em meio ao fim, mesmo que eu vá correndo sem direção, mesmo que eu me canse de lutar ou esperar algo acontecer, mesmo que eu me encontre